responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Amém? Você está com expectativa ainda para hoje à noite? Misericórdia. Vamos terminar o culto. Deus já fez. Glória. Quem está com expectativa aqui para hoje à noite ainda? Me ajuda, né? Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, nós queremos te honrar. E nós queremos honrar a sua palavra nesse lugar. Queremos honrar a sua palavra nas nossas vidas. Queremos exaltar o seu poder nas nossas vidas. E queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer nesta noite. Te reconhecemos nesse lugar. Te reconhecemos em tudo aquilo que o Senhor já fez, mas que o Senhor está fazendo e que ainda vai fazer. E nós te agradecemos, Pai, porque a sua palavra ela não volta vazia. Ela vai ser cumprida, ela vai prosperar para o propósito para o qual o Senhor a designou, o Senhor a enviou. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, hoje à noite, escamas caindo dos olhos, o Senhor abalando o que é abalável, todas as bases que foram estabelecidas em cima de solo que não é a sua palavra, sendo removidos, e tudo aquilo que ocupou o lugar da unção e da sua palavra, da sua vida nas nossas vidas, sendo estabelecido, Pai, fora desse lugar, fora deste lugar, fora das nossas vidas, e que apenas a sua palavra, a sua vontade reine em nós, por nós e através de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela força do teu Espírito, nos dando revelação e entendimento da sua vontade. Nós oramos e te agradecemos, e se você crer, você vai fazer essa declaração comigo. Diga, eu vou receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu coração. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Se você crer, dê um brado de glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado com cara de terrorista e diga para ela, eu quero que você se exploda. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus é bom demais. Deixa eu contar uma experiência que eu tive para começar a ministrar dentro de um entendimento diferente. Eu tenho compartilhado algumas coisas desde que eu cheguei aqui na casa com a Fabiana. E a ministração de hoje à noite é algo que Deus já vem ministrando há algum tempo no meu coração. Uma vez eu fui chamada para ministrar numa conferência, chamada Conferência do Espírito Santo. E um dia, uns 2 dias antes, aleluia, chegou. Aleluia. 2 dias antes eu estava ajeitando minhas unhas. E a ponta da tesourinha escapou. E entrou. Não foi que fez um leve bifinho. Entrou na lateral do meu dedão do pé. E aquilo infeccionou de uma maneira tal que o meu dedão ficou desse tamanho. Infeccionou. Criou aquele negócio aí que eu não gosto. Aquela coisa bem... E ficou tão inflamado que eu não conseguia baixar o pé. Porque fazia muita pressão. Só que eu sabia que eu tinha que ministrar no domingo pela manhã nesse evento. E esse lugar onde eu estava fazia muito frio. Então, sem condições de ir de sandália. Eu tinha que colocar bota. E como eu estava falando para os meus alunos, eu disse, bota, a gente gosta daquelas botas que a gente tem que botar um dedo em cima do outro, bota de bico fino, que a gente tem que botar um dedo em cima do outro para poder o pé entrar. Agora, imagina você com um dedo desse tamanho para calçar uma bota desse jeito.
E aí eu coloquei, porque não tinha como ir sem bota, estava muito frio. E aí eu comecei a ministrar e coisa e tal, e Deus me deu uma direção para fazer um determinado tipo de apelo. E eu chamei as pessoas lá para frente, e tinha homens, tinha mulheres, e as mulheres, assim como eu, também estavam de bota. E eu comecei a impor as mãos sobre as pessoas, e à medida que eu ia impor nas mãos, às vezes se a fila for grande demais, o povo começa a se desligar. Por quê? Porque não está falando com eles não têm nada a ver com o que está acontecendo aqui na frente, então não precisa ficar conectado. É errado. Ok? Mas aí o povo começa a olhar para um para o outro, começa a conversar, começa a olhar para o relógio, começa a abrir a boca, começa a fazer tudo, menos fazer a coisa certa, que é ficar ligado, orando, declarando sobre a vida daquelas pessoas que estão recebendo. E aí, eu ministrando aqui na frente, eu cheguei na frente de uma irmã que estava na fila, e a bota dela era tipo coturno. Sabe o que é um coturno? E de salto, e eu digo, aquele salto, eu digo que é salto pata de vaca, que é aquele bicho grosso assim. E eu estava impondo as mãos e as pessoas estavam caindo. Só que essa irmã, na hora que eu impus as mãos sobre ela, ao invés dela cair como todo mundo estava caindo, essa irmã, ela deu uma derrapadinha para frente. E aquele saltinho dela, olha, a gente tem 10 dedos no pé. E ela acertou exatamente o único que ela não deveria acertar. E na hora que isso aconteceu, eu tive uma visão de Jesus, eu vi o céu, eu vi as estrelas, eu vi os anjos. E como a gente é crente, a gente não chama palavrão, né? Eu não podia xingar ela, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz exatamente mais ou menos assim, porque eu não vou poder repetir da mesma intensidade, porque eu não estou com dor, graças a Deus. Mas na hora que ela jogou aquela bota em cima do meu dedo inflamado, eu fiz algo mais ou menos parecido assim. Aleluia! Foi muito mais intenso. E deixa eu te dizer uma coisa. Pergunta para mim, o que aconteceu? Queridos, as pessoas que estavam ali, quando me viram pulando num pé só, rodando ao redor do púlpito, porque estava doendo pra caramba, gritando e bradando, meu irmão, o povo começou a correr dentro da igreja. O pessoal começou a entrar na unção, começou a entrar no reteté. Deixa eu te dizer uma coisa, diante de Deus, teve gente que estava na fila que caiu, caiu. Gente, foi batizada no Espírito Santo sozinha. Glória a Deus, não. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Eles estavam se movendo, achando que eu estava debaixo da unção. Mal eles sabiam que aquilo era dor no dedo. Ou seja, a dor no dedo fez com que pessoas fossem curadas, batizadas no Espírito Santo, caíram no poder. Teve gente que eu não precisei impor as mãos, mas eu vim para aqui e fiquei olhando. E eu disse, gente, é só gritar. Não entenderam, não? Será que é só gritar? Ainda não entenderam. Eu vou te ajudar. O problema é que a gente se move pelo grito. O problema é que a gente se move pelo tamanho do pulo. O problema é que a gente está se movendo mais pelo que a gente vê do que por aquilo que está motivando a gente por dentro. Porque eu vou te dizer, pergunta, será que o poder para causar tudo aquilo já não estava lá? Estava. O problema, mas não é se tem poder. Deixa eu te explicar uma coisa. Em 2000, quando eu fui para São Paulo, eu morei em São Paulo 10 anos, e quando eu cheguei para morar lá, existia problema de racionamento de energia. Então, de vez em quando, tinham apagões. Se a gente estava aqui, de repente, acabava a luz. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe racionamento de poder no reino de Deus. Nós não estamos com falta, amados, de racionamento. Nós não estamos com falta de poder. A questão não é se Deus quer, é se você quer.
É se você está disposto. Porque se as pessoas se ligassem com o poder de Deus que está disponível quando nós nos reunimos, mas você precisa de pregador para quê? Muitas vezes o pregador é para canalizar as coisas, mas o poder está disponível na hora que você quer, na hora que você precisa. Você só precisa ligar a sua fé com aquilo que está disponível. O tempo inteiro aquele poder estava lá. Só que as pessoas, por não estarem vendo, elas não se ligavam. E nós não nos ligamos, amado, porque vemos. Nós nos ligamos porque cremos. Porque, afinal de contas, nós não nos movemos pela vista. Os sinais não são para crentes. E o problema é que nós temos que muitas vezes fazer sinais para que você creia, quando na realidade Jesus chamou isso de incredulidade. Amado, uns fazem rir, outros fazem chorar. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 12. Eu vou ensinar um pouquinho. Você me permite ensinar um pouquinho? Antes de eu ler 2 Crônicas, pode abrir em 2 Crônicas, capítulo 12. Lá em Lucas 17, versículo 20, Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus lhes disse: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Diga dentro de mim. Diga dentro de mim. 2 Crônicas, capítulo 12. Eu pedi para vocês abrirem, mas eu nem abri. 2 Crônicas, capítulo 12. Versículo 1 diz assim: tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou, diga deixou, a lei do Senhor e com ele todo Israel. Na realidade, depois que ele estava na posição estabelecida, ele esqueceu daquilo que levou ele para lá. E a atitude dele fez com que todo o reino fosse afetado. Ele não apenas deixou, como também todo o reino também deixou de servir ao Senhor, ou de seguir ao Senhor. E aí, no versículo 9, diz que por causa desse afastamento, porque eles se afastaram de seguir ao Senhor, diz que um rei, o rei do Egito, se levantou contra o povo de Israel. E aqui no versículo 9 diz: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Sabe, querido, quando a gente não segue a palavra da maneira certa, o inimigo vem para tomar os tesouros que é da casa do Senhor, que pertence aos filhos do Senhor, que pertence ao reino de Deus. E eu não estou falando apenas de riquezas, de finanças. Eu estou falando de valores. Eu estou falando de princípios. Quando a gente se aparta de servir ao Senhor, nós não temos mais a referência de saber o que temos que agarrar e o que temos que soltar. Porque o engano, a falta de conhecimento vai matar as coisas mais valiosas que temos dentro de nós, que são princípios estabelecidos por Deus para uma vida certa. E aí diz, no versículo 10, em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Preste atenção numa coisa aqui. Tudo aquilo que serve a Deus e que devia estar no santo lugar, como serviço para Deus, tinha que ser feito de ouro. Não podia ser feito de cobre. E por que tinha que ser feito de ouro? Porque ouro é um metal puro. Ele é sem mistura, ele não tem pureza. Então, aquilo simbolizava o quê? Santidade, perfeição, pureza, integridade. Então diz que quando esse rei se levantou contra o reino de Israel, diz que ele levou os utensílios, tanto da casa do Senhor, como da casa do rei, que eram feitos, e os escudos de ouro.
E aí, o que é que o rei Roboão fez? Lembra? Roboão, ele tinha se afastado da lei. Ele tinha se afastado de seguir ao Senhor. Ele estava se movendo dentro dos seus próprios achômetros ou achismos. E aí, em lugar dos utensílios de ouro, ele mandou fazer utensílios de cobre. E cobre, amado, não é um metal puro. Cobre é uma mistura, que até pode parecer ouro, mas não é. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, parece, mas não é. E eu quero falar sobre isso. Aquilo que parece, mas não é. Aquilo que tem a aparência de determinadas coisas, mas não são. Nós estamos substituindo o ouro, que é a pureza e a integridade da palavra de Deus, por coisas que parecem ser de Deus. Tem forma de gospel, mas não tem a essência do Evangelho. Deixa eu te dizer, o que é trocar ouro por bronze? Trocar ouro por bronze, amado, muitas vezes está sendo trocar a essência, ou aquilo que Deus está falando, o jeito que o ministro fala. Nós muitas vezes estamos mais salientando a forma da coisa do que a coisa em si. Nós valorizamos mais o que aquilo mostra do que propriamente o que aquilo carrega. Trocar o ouro por bronze é você trocar Deus pelo ministro. Trocar o ouro por bronze é trocar o guiado espírito, a unção, pelas emoções e sentimentos da alma. Trocar o ouro por bronze é trocar a adoração verdadeira, que é feita em espírito e em verdade, por um show que apenas afeta a alma das pessoas. Trocar o ouro por bronze é adorar a criatura ao invés do Criador. Por quê? Porque todos, porque eu sou. Deixa eu te dizer, muitas pessoas estão entendendo errado a palavra da fé, porque eu sou tem um complemento em Cristo. E muitas vezes a gente tem criado coisas para se afirmar, porque eu sou. Ei, mas você é em Cristo, através dele, por meio dele. Trocar o ouro por bronze é substituir o tempo de comunhão com Deus pela profecia do vaso. É você pegar atalhos para ouvir da boca de uma pessoa, quando na realidade Deus colocou o Espírito Santo dentro de você para ser o seu comunicador direto dos segredos e mistérios de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nós não estamos mais debaixo da velha aliança, mas estamos nos comportando como se ainda estivéssemos. E eu vou dizer em que aspecto. No aspecto de que, na velha aliança, o fato das pessoas não serem habitadas pelo Espírito Santo, elas tinham que recorrer aos portadores da palavra, que eram os reis, sacerdotes e profetas. Ok? Eram os mediadores, aqueles que se colocavam entre Deus e o homem. Só que, o que foi que mudou? Mudou que na nova aliança, o Espírito de Deus agora habita em nós. Ele não nos visita, ele habita dentro de nós. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós simplesmente trocamos 3 por 5, porque não estamos indo atrás mais de reis, sacerdotes e profetas, mas estamos indo atrás de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, eu quero que você continue se explodindo. Eu não vou demorar, não. Trocar o ouro por bronze é ter aparência, mas ser destituído de essência. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Aleluia. Quem encontrou 2 Timóteo capítulo 3? Quem encontrou 2 Timóteo capítulo 3? Amém. Meu irmão, abra a boca. Se o papagaio fala, você consegue também. Versículo 5 diz, tendo forma de quê? Abre a boca, crente, pela caridade. Bora, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o quê? O poder. Qual é o resto do versículo? O que é que diz? Foge também destes. Destes quem?
Olha o que é que Paulo está dizendo nos primeiros versículos. Paulo aqui está falando sobre a realidade da igreja nos últimos dias. Ele não está falando sobre ímpios, porque essa carta não foi dirigida a ímpios. Foi dirigida à igreja. E essa carta é um alerta para que ele pudesse entender o que se levantaria dentro da igreja. Paulo está dizendo fugir de quem? Ele diz no versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes. Paulo estava dizendo para Timóteo, ei, dentro da igreja vai ter pessoas que vão amar mais o mundo do que Deus. Fuja destes. Ei, dentro da igreja vão ter pessoas que são avarentas. Ei, foge destes. Ei, dentro da igreja vão ter pessoas egoístas. Tenha a forma de piedade. Foge destes. Não sou eu que estou falando. A Bíblia está falando. Por quê? Porque a associação com pessoas que não querem compromisso com Deus vai danificar a sua vida, vai danificar a sua saúde, vai danificar suas finanças, vai afetar seu crescimento espiritual, vai afetar todas as áreas da sua vida. E nós precisamos entender, amado, que a melhor ajuda para quem não está andando na palavra é fazer na hora que Deus manda e depois volta para o posto de gasolina se abastecer de novo. E não ficar andando com quem está andando em pecado. Você não tem que compactuar com o erro de ninguém. Você tem que preservar a sua vida, você tem que preservar tudo aquilo que a palavra já construiu dentro de você. Temos aparência de piedade. O que é isso? Se veste como gospel, fala gospel, se comporta como gospel, mas por dentro está podre. É só aparência. É só aparência. E ele diz o quê? Foge destes. Agora, abra sua Bíblia em Esdras. Eu te garanto que esse livro tem na Bíblia. Depois de 2 Crônicas, Esdras, capítulo 3. Você está comigo? Estou quase terminando já. Aleluia. Esdras, capítulo 3. Versículo 10. Diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Então, esse capítulo está falando a respeito da reconstrução do templo. Ok? E ele diz: apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, diga porém. Diga de novo, porém. Muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, diga já idosos, que viram, diga viram, a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Agora, preste atenção. No Velho Testamento, quando as pessoas falavam sobre presença, elas associavam a palavra presença imediatamente a quê? A templo. Por quê? Porque era o lugar onde a presença de Deus estava. Então, tudo aquilo, quando ele falava a presença de Deus, ele sempre
já associavam a quê? Lugar, templo, ok? Então, por isso que Deus disse, para levantar o tabernáculo, o primeiro foi o de Davi, ou de Moisés. E depois se construiu o templo. Só que ele foi destruído e depois tiveram que levantar outro templo. E, na realidade, esse texto está falando sobre o quê? Sobre essa reconstrução. Só que aqui nesse texto nós vemos dois grupos de pessoas. Nós vemos pessoas velhas e nós vemos pessoas jovens. Ok? Diga velhos e jovens. E aí, todo o trabalho que eles estavam tendo expectativa era para levantar o templo. Porque eles queriam, amados, ver a manifestação da presença de Deus novamente no meio deles. Porque o templo era o que conduzia, era o templo que manifestava aquela presença. Então eles diziam, cara, faz tanto tempo que a gente não sabe o que é isso. Então vamos levantar o templo e nós veremos novamente a manifestação de Deus no nosso meio. Só que o que é que acontece? Quando eles lançaram um fundamento, quando eles começaram a colocar as estruturas daquele templo, diz que os velhos choravam. Por que é que eles choravam? E diz que os jovens, eles gritavam de alegria. Porque duas pessoas, ou dois tipos de pessoas, tinham atitudes tão distintas, tão contrárias. Porque, na realidade, amados, o que esse texto está dizendo é que eles choravam porque tinham visto a glória da primeira. Não entendeu, né? Eu vou te dizer, eles choravam porque eles viram que quando aquilo ali foi lançado os fundamentos, a presença não estava lá. Mas os novos, por nunca terem visto como era a manifestação de Deus sobre o templo, eles gritavam de alegria, dizendo, nós agora temos o templo. Mas era um templo destituído de presença. Os velhos choravam porque eles sabiam como era. Os novos gritavam porque eles estavam pensando que só a construção em si manifestaria a presença. Você tem a forma, mas você não é obrigado, amados. Nem tudo aquilo que tem a forma tem a essência. E o que muitas pessoas hoje estão uhul, gritando, é porque elas estão vendo apenas a forma. Mas quem já provou do verdadeiro, chora porque está vendo que não passa de uma encenação do gospel. Parece crente, fala como crente, se veste como crente, prega como crente, se move como na unção. Mas o que é verdadeiro não arrepia só você, começa mudando você por dentro. Não traz a glória para si, traz a glória para Deus. Não faz a consciência de quem você é, mas de quem Deus é em você. Não te puxa para o oba-oba, te puxa para o compromisso. Nós estamos gritando, amado, muitas vezes, para aquilo que só é forma. Mas não tem vida. Porque a vida de Deus manifesta no nosso meio vai muito além do que 4 paredes onde um povo se reúne. Nós estamos restaurando a igreja para voltar para a sua essência. A essência da igreja, a essência das nossas vidas é uma vida pelo Espírito, no Espírito, guiado pelo Espírito, se movendo pelo Espírito e pela palavra de Deus. Nós não estamos nesse negócio, amado, para fazer apenas uma encenação, para trazer uma distração ou um entretenimento. Nós estamos lidando com vidas. Trocar o ouro por bronze é trocar a veracidade da palavra de Deus por mensagens de autoajuda.
O espírito e a vontade do homem não são mudados nem tocados com mensagem de autoajuda. Só a palavra que é espírito pode afetar a vontade do homem, que começa pelo espírito. Muitas vezes nós estamos valorizando tanto os nossos sentimentos mais do que a unção. Por quê? Porque nós precisamos sentir alguma coisa para poder ter uma ação daquilo que Deus está querendo que a gente faça. E sabe, meu irmão, às vezes eu gosto de colocar o povo para praticar as coisas sem louvor, sem nada. Por quê? Porque quem quer realmente não precisa de louvor. Quem quer realmente não precisa de emoção. Quem tem a fé naquilo que a palavra diz, não precisa de estímulo. Quem precisa de estímulo é carnal. Quem tem vida com Deus e quem ama a Deus, paga o preço de ter Deus. Agora, se você só dá 10% da sua vida e da sua dedicação para Deus, é tudo que você vai ter 10% dele na sua vida. Não existem atalhos. E eu vou te dizer, querido, atalho não presta. Porque numa guerra, se você pega o atalho, é lá que o inimigo está, porque sabe que você está cansado e você vai escolher pelo caminho mais fácil. E é exatamente no atalho que ele te pega. Nós precisamos sair dessa conchinha padronizada de que temos que colocar regrinhas para tudo, quando na realidade estamos debaixo de uma dispensação de inspiração. Nós estamos transformando o que é inspirado em regras. E é por isso que tem perdido o poder. Porque quando nós pegamos a inspiração de Deus e colocamos dentro da caixa, ele já não está mais dentro da caixa. Ele estava dentro de uma caixa. E ele ansiou o dia de quebrar aquela caixa, meu irmão. E sabe por quê? Porque quando você está num lugar apertado, você não pode ter expressão livre. Sabe, às vezes nós colocamos roupas, principalmente essas roupas de festa, né? A gente fica parecendo um bando de pinguim. Não tem como a gente agir livremente com uma roupa dessa. E às vezes a gente coloca roupas sobre a gente que a gente não pode levantar a mão. Não pode fazer isso. Porque é apertado. Sabe, Deus estava dentro de uma caixa, assim, ó. Não tem muita expressão, não dá para ter muita expressão. Tudo que eu posso fazer é ficar dentro dessa caixa. O máximo que eu posso ir com eles é estar dentro de uma caixa. Só que a Bíblia diz que quando a presença estava no Santo dos Santos, representando que a presença estava lá, mas quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu não se rasgou de baixo para cima. Foi de cima para baixo. E o véu, amado, não era um pedaço de tecido mole, não. Era grosso. Era uma cortina grossa. E eu acredito, não está escrito, mas eu sou livre para pensar, né? Então eu penso assim. Que aquelas profecias que estavam na velha aliança, quando Deus dizia, vai chegar o dia. E virá o dia, e virá o tempo, que eu habitarei entre eles, eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Aleluia. Sabe, amados, eu acredito que Deus estava como aqueles, entenda o meu exemplo, como aqueles cavalos dentro do box, esperando apenas o tiro para abrir a porta e liberar o que estava guardado durante tanto tempo para poder se mostrar em plenitude. Porque a caixa é apertada. Só que aí o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando Deus de novo preso a regras. Estamos colocando Deus de novo dentro de uma caixa. A lei era um conjunto de regras. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Se você for para ali, vai ser assim, vai ser... E tudo eram regras. Eles não precisavam orar para saber o que ia acontecer na vida deles, porque eles primeiro tinham que já saber o que estava escrito na lei. Então, eles já sabiam de có e salteado a lei inteira. Só que nós não estamos mais na dispensação da lei. A lei era um conjunto de regras que todo mundo tinha que seguir piamente, mesmo não conseguindo cumprir tudo. E como o negócio não estava funcionando,
porque ninguém era justificado obedecendo e observando a lei, veio o tempo, na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho para cumprir a lei e nos desobrigar de viver naquelas regrinhas quadradinhas. E agora ele faz o quê? Coloca o Espírito Santo dentro de nós e diz, agora vocês estão na dispensação da igreja. E essa dispensação é a dispensação da inspiração do Espírito Santo na vida de vocês. Ou seja, tira da caixa e agora coloca ele na casa. Não, amado, você não entendeu. O Espírito Santo foi tirado de dentro de um lugar apertado e foi colocado num lugar que se mexe, que fala, que anda, que se move. Caixa não toca, caixa não fala, caixa não se movimenta. Você se movimenta, você fala, você toca. A presença está dentro de você. Se as pessoas olhavam para o templo quando falava sobre presença, hoje, quando nós falamos sobre presença, as pessoas têm que olhar para nós. Não é para a parede da igreja. Ele está dentro de você. E sabe como é que ele está? Deixa eu falar, deixa eu correr, deixa eu me expressar, deixa eu abraçar, deixa eu ir, deixa eu fazer através de você aquilo que eu quero. Deus veio morar dentro de você, para que Ele pudesse ter a expressão das pessoas verem Deus em ação aqui na terra. A ação de Deus na terra, amado, que as pessoas vão ver. Não é a parede da igreja, nem a placa da igreja, nem o fato de estar dentro da igreja. É nós, com Ele, se movendo, falando e fazendo aquilo que Ele coloca no nosso coração. Aí o que é que acontece? Quando nós começamos a perceber inspirações se levantando dentro de nós, a gente abre a boca, ou às vezes nem abre a boca, mas diz assim, não, Senhor, eu não estou preparado para isso. Então você está chamando Deus de injusto e mentiroso. Como assim? A Bíblia diz que Deus é um justo juiz. Ele é justo em todas as suas medições, em todos os seus aspectos, em todos os seus movimentos e decisões. Então, se Deus está dizendo que você pode fazer, e Ele está te inspirando para fazer algo, e você diz que não pode, você está dizendo, Deus, você está sendo injusto, você está me cobrando o que eu não posso dar. Só que se Deus está falando com você, é porque nele, você ainda está no eu, e Ele está dizendo, em Cristo, por meio de Cristo, você tem a capacidade de se mover através do poder que está dentro de você para alcançar o propósito que Deus está colocando no seu coração. Trocar o ouro por bronze, amado, é vir para a igreja e receber a palavra, como peru em final de ano, só abrindo a boca e engolindo, sem nem pensar e meditar naquilo que você está ouvindo. Por quê? Porque aí a gente começa a receber a palavra no decoreba. Receber a palavra no decoreba não muda a nossa vida. A gente precisa entender, a gente precisa meditar. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos levar para dentro da multiforma, não do quadradinho, mas da multiforme sabedoria dEle, que é operada e administrada através da sua igreja. Agora, é mais fácil ir para a regra do que ir para a inspiração, porque a regra não precisa orar. Para viver na regra, não precisa buscar Deus, não precisa saber Bíblia, porque só basta seguir o que todo mundo está fazendo e o que todo mundo está dizendo, e aí a gente transforma aquilo em uma regra. Deixa eu te contar uma historinha, na realidade duas. No ano de 2009, eu fui dar aula em Londres. Eu passei 43 dias lá, ministrando em algumas igrejas e ministrando na escola. E quando eu cheguei lá, uma das coisas que me chamou, ou melhor, que chamam a atenção das pessoas da Europa, é que brasileiro gosta de tomar banho. Graças a Deus.
E deixa eu te dizer, amado, tem alguns lugares que as pessoas não tomam banho todo dia. Esse negócio que o pessoal fala é verdade. E as pessoas se escandalizavam, por quê? Porque às vezes a gente chega a tomar 2 banhos por dia, dependendo do calor, amado, a gente toma até 3. Não é assim? E aí, eu gosto de saber os porquês das coisas. Eu disse, cara, por que europeu não gosta de tomar banho? Queria saber por quê. Né? Gente, se tem algum europeu aqui, não é obrigado a ser uma regra, ok? Toda regra tem sua exceção, mas no geral é assim. Porque você acha que um dos melhores perfumes são os franceses? É por causa disso mesmo. A gente pensa que é brincadeira, mas não é. E uma vez, eu escutava história, tipo, eu estava dando aula para uma menina, que ela tinha um amigo, que esse amigo vestia uma calça jeans e não lavava há 1 ano. Estou falando sério. Amado, isso aí já passou do nível do Cascão há muito tempo. Agora, por quê? Deixa eu te dizer por quê. Eu comecei a procurar pessoas que pudessem me dar essa explicação. E deixa eu te dizer, a Europa, ela já foi muito massacrada por causa das guerras. Londres, ela já foi destruída 2 vezes. Uma por causa da guerra e a outra por causa de um incêndio. Na época da Segunda Guerra, a Europa, ela sofreu muito em consequência da guerra, e por ela não ter muitos lençóis freáticos e por conta da guerra, o acesso a esses lençóis ficarem limitados, a água passou a ser um objeto de luxo. Então, a água, presta atenção aqui, a água era apenas para 2 coisas: beber e fazer a comida. E aí, tomar banho, lavar roupa, essas coisas se tornaram coisas supérfluas. Só que deixa eu te dizer uma coisa, eles não estão mais, amado, vivendo debaixo da Segunda Guerra, nem debaixo do grande incêndio que eles não tinham os recursos. Então, os velhos, vamos colocar assim, agiam dessa forma por uma razão. Mas porque eles não passaram para os jovens o motivo pelo qual aquilo acontecia, os jovens passaram a serem repetidores daquilo, sem ter mais necessidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a pergunta é, você é apenas um repetidor, ou você tem a consciência do porquê você faz o que você faz? Você está entendendo? Você não precisa abrir sua Bíblia lá. Mas Marcos capítulo 7, Jesus está tendo uma conversa bem quente com os religiosos da época dele. E aí, aqueles religiosos, as pessoas que entendiam, que eram entendidas de Deus, abre aspas, na época, começaram a discutir com Jesus porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. E ele começou a encasquetar, a ficar moendo com ele, por conta disso. E o texto diz que esses antigos, ou os anciãos, ele usa a palavra anciãos, eles zelavam pela tradição. Então, eles lavavam tudo, até camas, jarros, não só as mãos. Porque o texto fala, pelo menos, amado, umas 3, 4 vezes ou mais, sobre eles guardarem a tradição dos anciãos. Preste atenção. O que é uma tradição? Tradição são hábitos,
profundamente arraigados, que vai passando de geração em geração. Exemplo, irmão Reagan fala num dos seus livros, que uma certa vez o marido estava cozinhando, e ele viu a esposa pegar um pedaço de presunto, cortar as duas pontas do presunto, colocar na assadeira e colocar no forno. E ele olhou aquilo ali, achou estranho, e disse, querida, por que você corta as duas pontas do presunto antes de você colocar no forno? E a mulher disse, é porque minha mãe faz assim. Aquilo despertou curiosidade naquele irmão, que foi até a sogra dele e disse assim, vem cá, por que quando minha esposa disse que quando você assa o presunto, você corta as duas pontas do presunto, antes de colocar no forno para assar. Por que você faz isso? E ela disse, porque minha mãe fazia assim. Como a avó da esposa dele ainda era viva, a curiosidade dele foi tão grande para saber aquilo, que ele foi até a avó. E disse, vó, vem cá. Eu falei com minha esposa, falei com minha sogra, e elas disseram que antes dela assarem o presunto, elas cortam as duas pontas antes de colocar no forno, e disse que aprendeu com você. Por que você fazia isso? Aí ela olhou para ele e disse assim, meu filho, muito simples, meu forno era pequeno, não dava para botar o presunto inteiro. O que é isso? Tradição. E aí Jesus diz o quê? Vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da sua própria tradição. Agora vamos ver se a gente está na essência ou se a gente está na tradição. Porque é muito fácil a gente apontar para determinadas denominações que não acreditam no batismo no Espírito Santo e dizer, tradicionais. Vamos ver quem é tradicional. Por que você levanta as mãos quando você adora? Por que você ora em nome de Jesus? Por que você ora em línguas? Por que você tem que dizimar e ofertar? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você não dizima e oferta porque o pastor disse que você tem que dar. Isso é tradição. A essência é saber o porquê da Bíblia. É porque Deus diz que é uma lei, é um meio sobrenatural, é um meio que Deus usa para trazer provisão para o reino dele, mas também é um meio que Deus usa para fazer você prosperar. Então você não tem que dar porque o pastor disse que você tem que dar. Você tem que dar porque você entendeu que a Bíblia diz que você tem que dar. Porque Deus vela sobre a palavra dele e não sobre o achômetro do que estão dizendo. Por que que você ora em línguas? Essa eu sei, irmã, Sam, é fácil. Porque eu sou pentecostal. Resposta errada. Porque afinal de contas, amado, o Espírito Santo só decidiu vir num dia de uma festa chamada Pentecostes. Mas se o Espírito Santo tivesse descido no Natal, você seria o quê? Natalino? Na Páscoa, pascualino. No São João, junino. Eu sou junino. Resposta errada. É por isso que nós não estamos, amado, criando expectativa na prática da palavra, porque a gente não sabe o que ela significa, nem o resultado que ela traz quando ela é crida e confessada. Porque a gente está em quê? Na tradição. Faz porque todo mundo faz. Fala porque vê todo mundo falando. E eu vou te dizer, por que você levanta as mãos quando você adora? Isso não é um meio discreto de você perceber se o seu desodorante venceu, amado. Porque a Bíblia diz que a adoração é levantando mãos santas ao Senhor. Aí por que ninguém mais levanta mão? Porque é mais fácil bater palma do que levantar as mãos. Nós estamos trocando o ouro pelo bronze. Nós estamos agindo dentro de regras e de tradições que todo mundo está fazendo. E a gente está repetindo como se aquilo fosse o certo, mas a gente nem sabe por que tem que fazer. Cadê o tecladista?
Você está comigo? Nós temos que entender, amado, que a nossa vida é muito mais do que uma aparência de coisas. Porque você pode estar aqui, parecer, mas na sua essência, você está reprovado. Por quê? Porque só manifesta a essência quem tem o entendimento do que a palavra significa, do que opera por dentro. Eu quero encerrar com isso. Quando meu cunhado ficou doente, internado. E aí, quando foi na última semana de vida dele, nós conseguimos transferir ele para São Paulo. E aí, quando a gente chegou em São Paulo, estava apenas eu, minha irmã e ele, só estávamos nós três. Pelo estado que ele chegou, na realidade você sabe que quando uma pessoa está internada na UTI, você só tem alguns momentos no horário de visita. Mas o caso dele era tão grave que o médico, e nós encontramos a graça e o favor com o médico, que ele liberou a gente de ficar o dia com ele. E aí o que é que acontece? O médico só disse para a gente, olha, eu só vou pedir para vocês o seguinte, chega depois das 10h30, porque a gente usa o período da manhã para fazer a asepsia dele, fazer os exames, aplicar as medicações. Então, chega depois das 10h30 e nós chegávamos lá, eu e minha irmã. A partir das 10h30 a gente ficava muitas vezes. O limite era 5 horas da tarde, mas a gente nunca saiu 5 horas da tarde. A gente saía 6 horas, 6h30. Um dia antes dele falecer, a gente saiu de lá 7 horas da noite. E a gente ficava em pé o tempo inteiro, declarando a palavra, orando, lendo a Bíblia, lendo livros sobre cura para ele. E deixa eu te dizer, amado, eu sei que algumas pessoas aqui já ouviram falar de Gilson. E ouviram falar sobre essas coisas que aconteceram. E eu vou te dizer, as pessoas sempre me perguntavam, por que ele morreu se ele estava crendo? Deixa eu te dizer, ele foi porque ele quis. Não foi porque Deus não foi fiel sobre a sua palavra. Foi porque ele decidiu ir. Paulo disse, o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Eu prefiro ir, mas por sua causa, eu sei que eu vou ter que ficar ainda mais um tempo. Se a gente pudesse olhar por cima do muro, amados, da eternidade, que pudesse contemplar o outro lado, ninguém queria ficar mais aqui. E eu acredito totalmente que ele teve esse vislumbre do outro lado. Mas enfim, quando foi, ele deu entrada no hospital na sexta-feira. Então ele passou sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira. Quando nós chegamos lá pela manhã, isso não é para você ficar triste não, isso é uma coisa que aconteceu que eu quero que você entenda. Quando nós entramos na UTI na quinta-feira, nós entramos lá e Gilson estava coberto com uma manta térmica. E ele estava no processo de hemodiálise. Por quê? Porque a temperatura corporal dele tinha caído muito. Se tem alguém aqui na área de saúde que entende, nós chegamos lá, a temperatura corporal dele estava em 33 graus. Isso é muito baixo. A nossa temperatura normal é 36,5. A dele estava 33. Nós tocávamos nele, ele estava gelado. E aí o médico pegou e fez colocou ele para fazer hemodiálise para quê? Para aquecer o sangue dele. Então ele programou a máquina
para o sangue dele entrar no corpo dele a 43 graus, o que é muito quente. E não adiantou de absolutamente nada. A temperatura dele não alterou em nenhum momento, mesmo com manta térmica, com hemodiálise, com tudo isso, não alterou nada. E aí nós ficamos lá e nós ministramos e nós conversamos com ele, nós orávamos, nós louvávamos ao Senhor. E, amados, era muita coisa para a gente administrar. E aí naquele dia foi difícil para minha irmã sair. Acredito que ela estava percebendo no coração dela. E a gente saiu de lá, era mais ou menos 7 horas da noite. Quando foi no dia seguinte, nós acordamos com o telefone dela tocando, e quando ela disse, diga, doutor, a gente já sabia. O médico ligou e disse, olha, eu estou ligando para que vocês venham agora, porque ele não vai passar da manhã. Na mesma hora nós entramos na roupa, Guto tinha chegado naquela noite, foi com a gente, então nós entramos no carro, fomos para o hospital. Quando chegamos lá, o médico tinha dado um sedativo para ele simplesmente dormir, para ele não sentir nenhuma dor, nenhum tipo de dor. Então ele não estava mais consciente quando nós chegamos lá. E o médico explicou todo o processo, o que ia acontecer, que os órgãos iam parando e coisa e tal, mas não tinha nada mais que eles pudessem fazer. E aí nós ficamos lá, e toda vez que eu chegava, tanto em Campina Grande quanto lá, ele mesmo doente, ele era muito folgado. Toda vez que eu chegava lá, ele mexia os pés assim, para eu fazer massagem. Então eu ficava em pé o tempo inteiro, fazendo massagem nos pés do bonito lá. E aí a gente chegou, entramos na parte da UTI, eu fiquei em pé, no pé da cama, dando massagem nos pés dele. Minha irmã foi para a lateral, o Guto ficou na outra lateral. E um amigo dele, muito querido, meu cunhado, chamado Zé Roberto, pastor de Guaratinguetá. Eu liguei para ele, amados, eu não sei como foi que ele chegou. Em menos de 1 hora ele estava dentro do hospital com a gente. Então éramos nós 4. Zé Roberto do meu lado, Silvia de um lado da cama e Guto do outro lado. E todos nós estávamos de olhos fechados, orando, procurando alguma coisa. O que fazer naquela situação? Né? Guto estava chorando, minha irmã estava chorando e eu estava orando de olho fechado. E de repente eu tive uma impressão, dizendo, abre os olhos. E eu abri os olhos, e acredito que quem foi no hospital já viu a cama. Geralmente do lado da cama tem o equipamento, o monitor, que mostra os batimentos cardíacos, a pressão, a temperatura e outras coisas lá. Então eu olhei para aquele monitor e fiquei olhando para ele. Os batimentos cardíacos dele estavam entre 68 e 71. Temperatura, 33 graus, não tinha alterado em nenhum momento. E outras coisas lá que eu não sei o que é, mas eu me detive nessas 2 coisas. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus, Ele tem 3 tipos de visão que Ele pode se apresentar. Existe a visão espiritual, que é aquela que você percebe dentro do seu próprio espírito. Existe o êxtase, que é aquela que Pedro teve lá em Atos 10, quando ele viu o lençol descendo do céu. E o êxtase significa o quê? É quando os seus sentidos físicos, eles são desligados, vamos dizer assim, desaguçados, e você fica consciente apenas do mundo espiritual. Mas existe um terceiro tipo de visão, que é o mais elevado, que é a visão aberta. Que é aquela visão em que você não perdeu a consciência de nada, você está consciente tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. E foi essa que veio sobre mim. Naquele momento, Deus abriu os meus olhos espirituais. E eu tanto estava consciente do hospital, da cama, da situação, do monitor, como também eu vi o mundo espiritual. E o que foi que eu vi? Na realidade, eu vi o meu cunhado morrendo. Eu vi como é que uma pessoa morre. E, amados, deixa eu te dizer, eu nunca ouvi ministração nenhuma sobre isso. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. Na minha cabeça e na minha limitação, eu achava que uma pessoa
quando ela morria, vamos supor, a pessoa estava deitada aqui, o espírito fazia assim, e ia embora. E na realidade não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Você vai entender por quê. E aí, quando eu comecei a ver aquilo, eu sabia que era real. Mas eu estava debaixo de uma carga emocional tão violenta, que eu não queria simplesmente me precipitar em falar algumas coisas que eu não tivesse realmente certeza. Até porque, aprende uma coisa, as suas experiências, elas têm que ter base na palavra de Deus. E muitas vezes pessoas estão pregando experiências só pelo fato de ser experiência como algo de Deus. Deixa eu te dizer, amado, o diabo pode enganar também. O diabo pode te dar experiências espirituais e você achar que é Deus, quando na realidade não é Deus, é apenas para te confundir. Não propague coisas se você não tem certeza que aquilo tem base na palavra. Como é que eu vou saber se eu não conheço a Bíblia toda? Busque orientação de pessoas que são maduras. Vá para os seus líderes. Busque pessoas que podem te direcionar e te instruir nessas coisas. E foi o que eu fiz. Naquele momento, a minha cabeça estava muito cheia de coisas para administrar. Então, o que aconteceu? Nós fomos para Campina Grande, enterramos meu cunhado e logo depois, em seguida, eu viajei para São Paulo para dar a última matéria do ano. Eu não tinha condições de ficar lá. Viajei para São Paulo, passei mais de um mês em São Paulo. Quando eu voltei para Campina Grande, já era perto dos feriados de Natal. E aí, na véspera de Natal, um dia antes da véspera, no dia 23, o pastor Bud liga para a gente. E ele diz, menina, venham para cá, para que a gente possa ter o almoço de Natal juntos. E aí nós fomos para a casa do pastor Bud. Só estávamos eu, minha irmã, minha mãe, meus 3 sobrinhos, Guto e Suelen com as filhas, o pastor Bud e Jenny. E aí nós começamos a conversar, o almoço terminou e nós ficamos, eu, ele e Silvia na mesa. E eu disse, pastor, eu queria contar uma experiência que eu tive. Eu não falei para ninguém, nem minha irmã sabia. Ainda não falei para ninguém porque eu não tinha base, eu nunca ouvi sobre isso. E eu não queria abrir a boca sobre essa experiência sem ter certeza de que ela tem fundamento na palavra. E aí eu comecei a narrar para ele o que eu tinha visto. Sabe o que foi que você viu? Amados, eu vi, na hora que tudo aquilo estava acontecendo, o espírito do meu cunhado saindo do corpo dele. Só que não era como eu pensava, não era simplesmente de sair assim. E por onde é? É pela boca. Como assim? Quando eu falei com o pastor Bud, e eu disse, pastor, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu nunca vi pessoas pregando sobre isso, então eu não tenho base. E ele, ao mesmo tempo que ele ria, ele chorava. E ele olhou para mim e disse, filha, você não lembra Gênesis, quando Deus criou o homem? Amados, a gente passa tantas vezes pela Bíblia e a gente não percebe coisas que são tão na cara. E ele disse, depois que Deus terminou de fazer o boneco de barro, por onde foi que o Espírito entrou nele? Pelas narinas. Mas Samia, você disse que era pela boca. Sim. Agora preste atenção na lição. Aprende uma coisa. Deus nunca vai te dar uma experiência espiritual só para te arrepiar. Tem que ter um propósito. Não é só para você sair por aí dizendo, eu tive uma visão. O que é que ela significa? O que foi que Deus falou com ela? Ah, não sei. Não foi Deus. Porque tudo que Deus faz, amado, tem um propósito. A Bíblia diz que quando Deus soprou o fôlego de vida, Ele sopra nas narinas, por quê? Qual é a maneira certa de respirar? É assim, ó. O nariz é lugar de entrada, mas a boca é o lugar da saída.
Por que você está falando isso hoje, aqui? Porque foi a partir dessa experiência que Deus trouxe um entendimento sobre o que habita dentro de mim. Preste atenção. Eu comecei a ler e comecei a estudar. E amados, todas as referências que falam sobre Espírito. Não estou falando de Espírito Santo. Eu estou falando sobre Espírito. É a mesma palavra. São os mesmos sinônimos. Então, Espírito, fôlego, é a mesma coisa. A Bíblia fala que o corpo sem espírito é morto. Então a vida do homem está no espírito. Você só está vivo porque você tem um espírito dentro de você. Só que preste atenção. De onde foi que veio esse espírito que está aí dentro de você? De quem? Eu vou te ajudar. Imagina que Deus é tudo isso aqui. Com todos os seus atributos. Com todo o seu DNA. Porque a Bíblia não diz que Deus é corpo, diz que Deus é espírito. E quando Ele soprou o fôlego de vida, Ele estava compartilhando da sua própria essência. O que você tem dentro de você saiu da própria essência de Deus. É como um vidro de perfume, em que você tira uma gota. Nessa gota você tem as mesmas substâncias que todo o resto do vidro tem. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O DNA de Deus está dentro de você. Agora, o homem peca, esse hálito, que é outra expressão, hálito, respiração, fôlego, espírito, é tudo a mesma palavra. Esse hálito se torna podre por causa do pecado. Então, é como se fosse mais ou menos assim. Você já falou perto de uma pessoa com mau hálito, você vê que coisa horrível. Você não gosta de ficar perto de uma pessoa que tem mau hálito. Não é? Porque o mau hálito é um mau cheiro. Tem pessoas que têm mau hálito não porque ela tem problema na boca, mas porque ela tem problema no estômago. Então é algo dentro. Ou dentro da boca ou dentro do estômago, que faz o quê? Sair através de quê? Do ar. O ar, o hálito, o fôlego manifesta o cheiro. Aí Paulo chega lá em Coríntios e diz: nós, porém, somos para com Deus o bom perfume de Cristo, que onde chega manifesta a sua fragrância. Deixa eu trocar a fragrância por essência. E aí eu comecei a entender, cara, quando a gente nasce de novo, é como se Deus tivesse passado um Listerine super potente dentro de nós. Ele nos lavou, Ele nos renovou, Ele nos regenerou. E agora
Quando nós falamos, as nossas orações e as nossas palavras sobem para Deus como um aroma agradável nas suas narinas. Quando você nasce de novo, Deus volta a sentir o cheiro dele mesmo dentro de você. Meu cheiro. Os filhotinhos sabem o cheiro da mãe, a mãe conhece o cheiro do filhotinho. Ei, se botar um filhotinho de outra mãe, ela rejeita porque não é meu não. Não é assim? Ei. Aí eu comecei a entender, sabe o quê? Passagens. Quando Jesus dizia: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Não, amado, você não está entendendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu dar esse exemplo. Quando uma pessoa está gripada, o que é que a gente faz? Não fala perto de fulano para não gripar. Por quê? Se uma pessoa respira perto de outra, e a que está gripada fica respirando perto, ou espirra, o ar dela, o espirro dela está contaminado de vírus, que contamina, que passa aquilo que aquela pessoa tem para outra pessoa. É passado por onde? Pelo ar. Quando Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, eu sempre pensava o poder do Espírito Santo. Não. O poder da natureza que já está no próprio espírito do homem. E esse poder da natureza, deixa eu colocar assim só para você entender, tem vírus celestiais. Que quando você usa, sabe por que nós falamos palavras? Porque as palavras, gente, se tiver uma fonoaudióloga aqui, me ajuda. Palavras são articuladas por causa do ar. O ar, com o mecanismo da boca de articulação, é o que forma as palavras. E aí o que é que você faz? Quando você pega o que está escrito e mistura com o ar, o hálito da natureza, aquele hálito vivifica, joga os vírus da genética de Deus, colocando vida naquelas palavras, e elas vão infectar, alcançar quem estiver sendo alvo da sua direcionamento daquelas palavras. É impossível você falar a palavra e ela não se cumprir, porque ela está saindo carregado com a própria essência de Deus que já está dentro de você. Aí a gente lembra de quê? Salmo 150. Aí Salmo 150, quantas vezes? Dirigente do culto, irmãos, vamos abrir a palavra no Salmo 150. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aí a gente pensa que aqui ele está falando sobre o quê? Sobre o grupo de louvor que vai cantar. Porque ele diz: louvai-o com saltérios, com harpas. Não. Ele diz: só o fato de você respirar
você já está exaltando, louvando a Deus, porque você está liberando o cheiro de vida para a vida. Por isso ele diz, tudo que tem fôlego, louve. Ou seja, libere o seu cheiro, o seu fôlego, por onde você passar, porque ele está contaminado da natureza de Deus que habita no seu espírito. Agora, por que Deus fala? Tudo tem que ser pela boca. Se encher, falando. Orar, confessar, pela boca. Porque se o nariz é a porta da entrada da vida, a boca é a porta por onde a vida é liberada. Quando você está dizendo, Pai, você está liberando vida. Quando você respira, você está liberando vida. Como assim? Por que você acha que Jesus chegou sobre os discípulos e... Porque havia um espírito com uma vida latente. Deixa eu te dizer, Samuel, por que isso não está acontecendo na minha vida? Porque a gente só anda no que conhece. As coisas que nós usufruímos na nossa vida, amados, são frutos do conhecimento e da revelação de Deus. Quando a Bíblia diz que as nossas orações são um cheiro agradável, sobem como incenso. Não é porque a gente canta bonito, ou porque a gente ora bonito. É porque Deus sente o cheiro dele mesmo voltando para ele. Porque a gente decidiu não contaminar o que foi purificado. E aí a gente canaliza para quê? Tudo é para Ele, tudo é por Ele e tudo é para a sua glória. Até o nosso respirar. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Vai ter dias que você vai chegar, amado, vai ter uma consciência tão grande, você só por causa da consciência você vai fazer. E a unção vai vir sobre você, porque a consciência de que a natureza de Deus é o que faz você estar em pé. E vai ter momentos que Deus vai dizer, sopra. O vale de ossos secos. Só tinha osso. Não tinha ninguém mais vivo. E o que é que a Bíblia diz? Vento que vem dos 4 cantos. Sopra. Sopra neste lugar. Você já parou para prestar atenção quantas pessoas estão respirando dentro desse lugar? Agora você já parou para prestar atenção se cada pessoa que está respirando dentro desse ambiente liberar a consciência de que você está liberando vida? Você pode estar só o couro e o osso, mas o vento que vivifica pode ministrar vida nas áreas da sequidão da sua vida. Quando a gente limita tudo a um ministro, amado, a gente está trocando ouro por bronze. Porque ele já foi tirado de dentro da caixa.
E você agora se tornou o lugar onde Ele mora. Para quê? Para que o primeiro a usufruir dessa presença seja você mesmo. O primeiro que tem que ser afetado por essa presença, por essa natureza, por essa consciência é você mesmo. Cara, eu carrego Deus. As pessoas andavam quilômetros e dias para ir para um templo. E eles nem podiam tocar na presença. Eu não preciso andar dias. Eu só preciso liberar minha consciência para dentro de mim mesmo. E saber que o mesmo Espírito que estava se movendo sobre a face das águas hoje se move dentro de mim. Transformando as áreas que estão sem formas e vazias. E derramando luz nas trevas. Colocar toda a atenção em cima de um ministro é trocar ouro por bronze, meu irmão, quando o próprio Deus habita dentro de você. Fique em pé. Meu Deus, a presença do Senhor está tão intensa nesse lugar. Não substitua o ouro pelo bronze, olhando para as suas emoções, para saber se Deus está aqui. Suas emoções não são, amado, o raio-x ou aquilo que mostra se Deus está ou não. Nós precisamos restaurar o altar da adoração. Nós somos esses altares. Porque tudo é por Ele. Para Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Feche seus olhos e tão somente libere a consciência de Deus que está dentro de você. Amado, começa a ver o que estava dentro da caixa. Está dentro de você. Como você pode ficar inerte aonde o Espírito de Deus está? Ele está dentro de você dizendo: abre a boca, deixa eu falar. Ele está dentro de você dizendo: deixa eu tocar, deixa eu usar o que você tem. É você e Ele agora. Deixa Deus sentir o incenso. Deixa Ele sentir o seu cheiro. Libera aquele lugar. Deixa Deus aspirar o perfume que é liberado da sua vida. Vento que vem dos quatro cantos. Sopra nesse lugar. Manifestando o cheiro do seu conhecimento, Pai. Porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Dele são todas as coisas. Exaltado é o Teu nome, Senhor. Exaltado e adorado seja o Teu nome, Senhor. Exaltado e adorado seja o Santo, o digno,
o Rei dos Reis.